Graça e paz, meus irmãos e irmãs, que a graça, a paz e a misericórdia do Senhor seja abundante na sua vida e na sua casa. Seja bem-vindo a mais um culto para adorarmos a Deus, um culto online. E assim como antes na igreja nos reunirmos e nos colocarmos em reverência na presença de Deus, da mesma forma nos coloquemos em reverência nesse momento, nesse tempo que reservamos para adorar a Deus de forma, mesmo que seja online, mas em um só Espírito. O Senhor ele nos convoca para adorarmos, o Senhor nos convoca para estar na sua presença. Então, mais do que você estar na sua casa, você está na presença do Senhor, nosso Deus. Quero convidar você a ler um texto comigo do Salmo. Eu vou colocar aqui na tela o texto, porque eu estou lendo numa versão um pouco diferente da de vocês. E esse Salmo ele é interessante porque ele não fala de um rei de Israel. Esse texto não fala do templo, então se entende de que estavam vivendo situações adversas e eles não tinham um rei para protegê-los, não tinham um templo para se refugiar, mas eles tinham Deus. Porque em toda a história de Israel, quando eles já estavam acampados ali em Canaã, eles sempre sofreram opressão e dominação de outros, dos estrangeiros, de inimigos estrangeiros. E era nesses momentos de aflição, de angústia, de catástrofe, que eles buscavam a presença de Deus. E esse texto que nós vamos ler aqui do Salmo 44, do 4 ao 8, transparece essa questão muito bem. Quer ver? Diz o seguinte: Tu és o meu rei, ó Deus. Ordena a vitória de Jacó. Com o teu auxílio, vencemos os nossos inimigos. E em teu nome pisamos sobre os que se levantam contra nós. Observe o que vai dizer agora. Não confio no meu arco, e não é a minha espada que me salva. Tu, pois, nos salvaste dos nossos inimigos, e cobriste de vergonha o que nos odeia. Em Deus nos gloriamos continuamente, e para sempre louvaremos o teu nome. Então, no versículo 6, ele diz, eu não confio no meu arco. Ele tinha habilidade para usar o arco, mas ele preferia confiar na espada do Senhor que o salvava. Nós vivemos um tempo que nós precisamos também confiar no Senhor para que Ele nos tire dessa situação de pandemia que vivemos, onde nos proibiu de fazer muita coisa, inclusive nos reunir no templo. Que nós esperemos no Senhor. Ele há de nos salvar, há de fazer com que a nossa vida volte ao normal e assim nós possamos, de fato, glorificá-lo, sabendo que Ele é Deus sobre todas as coisas e que está no controle de todas as coisas. Vamos orar pedindo que Deus abençoe este momento que nós estamos separando para adorar a Deus e assim nós vamos fazer essa adoração. Faça de todo o coração para que suba a adoração ao Senhor como um incenso de um aroma agradável. E vamos orar para que Ele também traga a sua palavra, fale aos nossos corações, nos edifique, nos exorte, nos anime, para vivermos a fé diariamente. Oremos. Pai amado e querido, te louvamos e engrandecemos o teu excelso nome, Senhor. Pelas tuas ricas bondades, ó Deus, nós somos gratos. Pela tua rica misericórdia, Senhor, nós vivemos. E por isso, ó Deus, nosso coração se enche de alegria nesse momento, para te louvar e engrandecer o teu excelso nome. Obrigado por tudo. Pedimos, ó Deus, que tu aceite as nossas vidas, o nosso louvor, o nosso culto, que a ti, Senhor, prestamos nessa hora. Em compensação também, Senhor, esperamos a tua parte, a tua palavra, aquela palavra que gera fé, aquela palavra que conforta, aquela palavra, Senhor, que nos anima e nos tira, Senhor, de um estado de tristeza, de dor, de depressão e nos traz, Senhor, para a luz de Cristo, onde há alegria, onde há conforto e onde a confiança faz que possamos, ó Deus, superar todas as dificuldades. Recebe, Senhor, a adoração que nós vamos agora prestar a Ti e traz sobre nós, Senhor, a Tua palavra, pois ela é vida eterna. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Sobre ti um só cuidado, qualquer que seja,
somente um seria muito para ti. É meu, somente meu, todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Não temas quando enfim tiveres que tomar decisão. Entrega tudo a mim, confia de todo o coração. É meu, somente meu, todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Esperança para mim.
noite a todos os irmãos. Nós estamos aqui direto de Ibaté para falar com os irmãos, para ministrar uma reflexão. Estou muito contente por esta oportunidade. Espero que os irmãos estejam todos bem diante dessa situação em que estamos enfrentando. Fico grato ao reverendo Andrese por ter me convidado para ministrar a palavra nesse dia tão especial. Grato a todos por estarem acompanhando e assistindo o culto e dando a Deus louvores, mesmo nesse tempo difícil. Gostaria de fazer uma reflexão com os irmãos, uma breve reflexão, em São João, capítulo 16, versículo 33, apenas a parte B do versículo, que diz assim, no mundo tereis aflições. Farei uma breve oração para que Deus ilumine os nossos corações, para que nos dê sabedoria e para que dê um coração aberto aos irmãos para receber e perceber o que o Espírito fala, o que o Espírito diz através dessa palavra. Senhor Jesus, nós somos gratos a Ti por tudo que fizeste e faz por nós, Senhor, e que irá fazer ainda. Confessamos nossos pecados, as nossas fraquezas, pedimos perdão, Senhor, se alguma coisa fizemos que o desagradou. Abençoa os irmãos que estão, Senhor, participando do culto, abençoa esta palavra. Senhor, fala conosco nessa noite. Eu te peço, Senhor, por mim e por todos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor Jesus. Sou muito contente, irmãos, como já disse, por ministrar nesta noite aos queridos e amados irmãos. Confesso que é uma responsabilidade muito grande estar aqui representando, ou até mesmo fazendo uma palavra no lugar do reverendo Andrese. Muito grato a Deus por isso e que Deus nos abençoe. João 16, 33, parte B do versículo, no mundo tereis aflições. Jesus disse essas palavras no cenáculo, na noite que antecedia o seu martírio e quando ele fazia a última ceia com os seus discípulos. Sabia que a sua hora havia chegado e que logo sofreria, queridos irmãos, pelos pecados do mundo. Ao antever o tempo que não estaria mais ali, sabia que os seus discípulos enfrentariam, um após outro, as dificuldades que viriam, as tribulações e até mesmo, queridos e amados irmãos, o martírio que iria atingir a vida de quase todos eles, exceto do apóstolo amado, do discípulo amado, chamado João. Esse tema surge repetidamente em seus discursos finais. Jesus falou aos seus discípulos que os deixaria, os preparou para isso, disse-lhes que o mundo os odiaria, disse que chorariam, que teriam tribulações, que lamentariam de tristeza e de angústia. Embora essas palavras, queridos e amados irmãos, tenham sido ditas especificamente nos tempos dos primeiros discípulos, permanecem relevantes no dia de hoje para qualquer pessoa que queira fazer a diferença no mundo por Jesus Cristo. Uma coisa é certa, queridos e amados, os problemas estão no caminho daqueles que se colocarem a fazer a vontade de Cristo. É uma experiência normal para o povo sofrido neste mundo pecaminoso, para o povo de Deus que sofre diante da situação em que atravessamos. Em verdade, Jesus disse e alertou que neste mundo nós teríamos aflições. E ao observarmos ao nosso redor, é exatamente isso que vemos, queridos e amados. Neste momento de grande dificuldade, é pertinente esta palavra, uma vez que a morte campeia e espreita a todos neste momento de pandemia. Aflição, medo, angústia, desespero, ansiedade, a falta de esperança, irmãos, no futuro melhor. Vivemos quase que uma situação apocalíptica, né? Tudo e todos estão perplexos com as coisas que estão acontecendo. E é claro que isso todos já sabem, todos estão comentando sobre isso. Agora eu gostaria de salientar com os irmãos nesta noite uma coisa interessante.
é que dentro desse cenário, que já foi comentado por mim, dentro desse caos que aparentemente reina, nós temos a igreja como representante única e legal de um reino, arautos de um reino que há de vir. Somos nós, eu, você, a igreja, que é também vitimizada, que também passa por essas dificuldades. Isso é fato. E dentro desse contexto, onde Deus não perdeu o controle das coisas, e que nada, queridos, nada foge à soberania de Deus, isso não é nada, absolutamente nada. Jesus foi sincero quanto a esses problemas que surgiriam na vida daqueles que o haveriam de seguir. Sabiam que enfrentaríamos isso, mas nem por isso considerou, em algum momento, que nós tivéssemos que nos preocupar com esses fatos. Ele disse por repetidas e várias vezes: não se turbe o vosso coração. E é interessante que foi outorgada à igreja uma missão para que essa desenvolvesse. E ainda ouvimos retumbar em nossos ouvidos o chamado, a ordem, o imperativo de Cristo, dizendo: ide. E analisemos agora como temos feito isso. Como temos respondido a essa ordem de Jesus em meio a essa situação tão difícil. Estamos sob forte tensão, sob forte ventania, acuados muitas vezes. E é nesse momento que nós precisamos nos mantermos na posição de alerta que o Senhor Jesus Cristo nos colocou. E que todos os que estão, queridos e amados irmãos, passando por essa dificuldade, precisam de que nós estejamos alertas. Nós, como arautos de Jesus, enchemos-nos de coragem. Tenhamos coragem e avancemos. Tenhamos o bom ânimo que ele disse. A presença desta ordem e outras narrativas do Evangelho, desta palavra de bom ânimo, como em Mateus 9:22, Marcos 6:50, nos dá a impressão de que essa era uma das declarações favoritas do Mestre, do nosso Salvador. De que ele, Jesus, nos deu uma razão excepcional e boa para que nos enchêssemos de ânimo. No mundo tereis aflições, mas ele não para aí. Ele se tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Agora, pensemos como seria possível manter o ânimo diante de um caos que impera, da adversidade, dos desafios, até de uma situação estranha pela qual passamos. Recentemente, conversando com o reverendo Clóvis, ele dizia: Adilson, parece que há um burburinho no ar, uma insegurança completa. E todos estão perplexos. É interessante que eu me lembro, agora isso nos leva a uma situação narrada no capítulo 27 do livro de Atos, onde em lances emocionantes e tocantes, Paulo narra os acontecimentos que aconteceram naquela viagem de navio para Roma, onde, de acordo com o versículo 33, eles já estavam há 14 dias e 14 noites sem comer absolutamente nada. A situação era de grande perigo, queridos e amados irmãos. O mar bravio, ondas enormes se batiam no costado do navio e ventos que sopravam, e o afundamento do navio era iminente. Uma terrível situação, onde o apóstolo Paulo enfrenta juntamente com aqueles que estavam com ele. E o desespero podia-se ver que era geral, em todos. E a palavra de Deus nos informa, nos diz nesta noite, que um anjo do Senhor aparece ao apóstolo São Paulo, e ele depois testemunha aqueles homens, dá uma palavra de ânimo para aqueles homens, dizendo: mas agora vos admoesto que tenhais bom ânimo, porque não se perderá nenhuma vida deste navio, mas somente o navio se perderá. Porque esta noite o anjo do Senhor esteve comigo, o anjo de Deus, o qual eu sirvo e de quem eu sou, esteve comigo dizendo: Paulo, não temas, importa que sejas apresentado a César. E eis que Deus te deu todos quantos estão nesse navio contigo. Portanto, ó senhores,
tende bom ânimo, porque eu creio em Deus, que há de acontecer assim como me foi dito. Atos capítulo 27, do 22 ao 25. Interessante, irmãos, que no capítulo 22 a 25 ele usa a expressão tende bom ânimo, mesmo naquela situação de grande dificuldade. Eu acredito que aquelas pessoas que estavam com Paulo, né, poderiam ter questionado e dizendo: Paulo, mas como nós vamos ter bom ânimo se as nossas vidas estão a perecer e ao nosso redor o que sentimos é o cheiro de morte? Mas Paulo, irmãos, como homem de Deus colocado ali naquela situação, impõe a sua palavra e incute nos seus companheiros aquela palavra de ânimo que ele recebeu do anjo, porque ele sabia que Deus havia falado e que cumpriria de alguma maneira. A palavra final sempre será do nosso Deus, que não perde o domínio da situação em absoluto. E eu me lembro que o reverendo Andrés ministrou recentemente para nós aqui no canal, que a palavra final é sempre daquele que está dormindo na popa do barco, quando os discípulos apavorados o foram acordar. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não o faria? Ou falaria e não confirmaria? Nós lemos essa passagem em Números 23, 19. E no capítulo 27 de Atos ainda lemos: e tendo todos bom ânimo, puseram-se também a comer, e éramos ao todo, naquele navio, 276 almas. Atos 27, 36, 37. Refeitos com aquela comida, aliviamos o navio, lançando o trigo ao mar. Quanto ao demais, que se salvassem uns em tábuas e outros em destroços pedaços do navio, e foi assim que todos se salvaram. É interessante, no mundo tereis aflições. Veja que isso é um fato, já foi dito. O que se pede nesta noite para mim e para você é uma reflexão muito interessante de como nós agiremos ou agimos diante dessas situações. Deus não permitiu que nenhum daqueles 276 homens se perdessem, perecessem ali naquela situação, mas fez aquilo que havia prometido. A grande maioria foi salva como que de carona. Na palavra do apóstolo São Paulo, do homem de Deus, posto e colocado naquela situação de caos, onde ele ousou dizer: meus queridos e amados, tendes bom ânimo. Agindo e falando como aprendeu do seu mestre, ele incutiu na mente daqueles homens, daquelas pessoas, em grande momento de desespero: tendes bom ânimo. Muitos podem imaginar que Deus é um ser, um Deus, uma pessoa que mora lá no céu e que não tem nada a ver conosco aqui, não participa daquilo que acontece na terra. Isso não é verdade. Ele é um Deus que se faz presente, que se interessa por você, é um Deus que participa e, como já foi dito, não perde o controle e nem a situação das coisas. Ele se encarnou e se fez carne e nos resgatou e nos ama. É interessante que a palavra diz que o Senhor, tendo visto atentamente a aflição do meu povo, olha que interessante, irmãos. Tenho visto a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores, portanto desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra, a uma terra boa e larga, terra que mana leite e mel, ao lugar do cananeu e do Eteu. É interessante que aqui nós vemos os egípcios infligindo um pesado jugo sobre o povo de Israel. 400 anos de escravidão já haviam se passado, e o chicote estalava para que eles trabalhassem cada vez mais. E Deus ouviu o seu clamor. É interessante que 3 expressões são fortes, 3 verbos aparecem nesse texto que eu acabei de ler. Se eu vi, e ouvi,
e de si. Então Deus intervém nas situações. É interessante que nós pensemos e raciocinemos desta forma. E o Salmo 113, no versículo 6, ele diz assim, o qual se inclina para ver o que está acontecendo nos céus e na terra. Chamemos a nossa atenção também, eu chamo a atenção dos irmãos para o capítulo 10, versículo 49 de Marcos. Isso tudo, irmãos, dentro da palavra de Deus. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo-lhe, tem bom ânimo, levanta-te, porque quem chama é o Mestre. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus Cristo. O cego, irmãos, podia ter confiança e ânimo, porque Jesus de Nazaré era o que chamava ele. E nesses dias de grandes dificuldades, a quem nós estamos ouvindo? Qual voz nós estamos seguindo? Tenha bom ânimo, porquanto o Mestre maravilhoso, Salvador, é Ele que está interessado em você. Tenha bom ânimo, levante-se. Nenhuma droga, irmãos, nenhum prazer neste mundo, nenhum medicamento, nenhuma terapia, nem meditação transcendental, nada disso, irmãos, levanta-nos quando estamos abatidos, desanimados, prostrados. O que nos põe de pé, meus queridos que me ouvem nesta noite, é a palavra do Senhor Jesus Cristo. É o amor dele por nós. É sabermos que somos importantes para ele. É isso que nos coloca de pé. É isso que faz com que a igreja caminhe em tempos de grande dificuldade como este que nós passamos. Joguemos, pois, no lixo todo o nosso desânimo. E como Paulo, cantemos assim por honra ou por desonra, por boa fama ou por má fama, como enganadores e sendo verdadeiros, como desconhecidos, mas sendo bem conhecidos, como morrendo e eis que vivemos, como castigados e não mortos, como contristados, mas sempre alegres, como pobres, mas enriquecendo a muitos, como nada tendo e possuindo tudo, segundo aos Coríntios 6, do 8 ao 10. Em uma ocasião, o escritor Ernest Hemingway, que foi correspondente de guerra durante a Segunda Guerra Mundial, ele fez uma seguinte declaração, que eu acho assim muito interessante. E ele faz a seguinte pergunta: quem estará comigo nas trincheiras? E alguém responde essa questão e diz, mas é isso importante? E ele diz, mais importante que a própria guerra. E nesta noite, por esta palavra de bom ânimo que o Senhor incute aos nossos corações, com essas narrativas, o Espírito nos compele e nos pergunta a todos nós nesta noite, e Ele nos estimula ao combate e pergunta quem estará nas trincheiras. Cristãos que me ouvem, irmãos que me ouvem, deixemos, queridos e amados, o nosso lamento de lado, assumamos a posição para a qual o Mestre nos chamou, sigamos o exemplo dele que foi e se lançou na cruz até o fim e não recuou por amor a mim e a você. Saiamos das trincheiras, enfrentemos em campo aberto um inimigo que afronta a igreja de Deus. Muitas vezes lemos a Bíblia, queridos e amados, cantamos as nossas canções, oramos, somos teólogos e não temos uma fé operante que invada, que mova o coração daqueles que nos ouvem. Ela é muitas vezes uma fé estanque, uma fé que não produz absolutamente nada. Então que nesta noite, esta reflexão, esse apelo, digamos assim, ao sairmos das nossas covas, né? Como os israelitas que fugiam dos midianitas para as cavernas, saiamos a campo, saiamos, queridos e amados irmãos, para ajudar aqueles que estão em desesperança total nesse momento e tenhamos uma palavra de bom ânimo para eles. É isso que se espera que a igreja faça, nós como igreja.
Uma ocasião, o grande pregador Spurgeon foi interpelado a respeito dessa questão da palavra do Senhor Jesus, que diz, tenha bom ânimo, e alguém disse assim, como é que nós poderíamos respaldar essa palavra, uma ordem, um imperativo tão forte quanto este que o Senhor Jesus Cristo deixou? Que tipo de palavra ou de reflexão poderia nos dar apoio? Qual seria o argumento para uma ordem tão ousada, tenha bom ânimo? No que o grande pregador, o Spurgeon, responde, né? A sua própria vitória sobre a cruz. A vitória dele na cruz nos garante essa vitória. Lutamos contra um inimigo vencido, um inimigo que já foi derrotado. E para corroborar com isso, o apóstolo Paulo escreve, em tudo isso somos mais que vencedores. Vencedores por aquele que nos amou, o Cristo bendito, que carregou, que não recuou diante de uma cruz a que foi imposto. Então que nesta reflexão nós sejamos desafiados a sair das trincheiras, a avançarmos no campo aberto, estendendo a mão para aqueles que precisam, estendendo as mãos, dando uma boa palavra de ânimo para aqueles que esperam de nós isso. E que nós ouçamos o ide do Cristo bendito em nossos ouvidos e façamos aquilo para que fomos chamados. Que o Deus bendito fortaleça-nos a fazer isso. Que nós paremos de lamber as próprias feridas e avancemos, queridos amados irmãos. Não sabemos o que vai acontecer daqui para frente. Agora, o que sabemos é que temos uma missão. E muitas vezes temos recuado diante dessa missão, acuados que estamos diante do inimigo. E aí não temos uma palavra de ânimo para o nosso irmão, para aquele que ainda não é cristão, para aqueles que estão ao nosso redor. E nos juntamos a essas pessoas num coro de desânimo, com uma fé morta e combalida. Deus guarde a todos nós, que o Espírito Santo inflame os nossos corações diante desta palavra do Mestre querido. No mundo tereis aflições, mas tendes bom ânimo. E esta palavra, irmãos, ela repercute até nós. Haja vista esta fala desta noite. As portas dos nossos templos estão fechadas. As portas de todas as igrejas estão fechadas. Mas a igreja de Cristo não são os templos. A igreja de Cristo somos nós. E nós não estamos fechados. A igreja de Cristo está viva. Ela precisa atuar diante dessa situação. Então que o Senhor Jesus Cristo nos abençoe. Que Ele levante você de onde você estiver. Se você estiver abatido por alguma situação, que o Espírito estenda as mãos para você e diga, tenha bom ânimo, levante-se. Alguém precisa de você em algum lugar. Não somos perfeitos. Não estamos acima das situações, das dificuldades. Mas de uma coisa temos certeza absoluta. Hajamos como fez Paulo diante daquela situação terrível em que se encontrava naquela noite fatídica onde o seu navio pereceu. Tenham bom ânimo, porque o Senhor Jesus, o anjo do Senhor, esteve comigo nesta noite e disse para que tenhamos bom ânimo. Firmados nesta palavra, queridos irmãos, sejamos a igreja viva do Senhor, ainda que com as portas fechadas. As portas dos templos fechados, mas não as portas do nosso coração e da nossa mente e entendimento. Que o Senhor Jesus Cristo vos guarde, vos proteja, vos desafie, através do Espírito, a estender as mãos àqueles que precisam. Que ao seu redor as situações sejam mudadas quando você estiver por perto. E que as pessoas tenham ânimo para avançar. Deus abençoe a todos. Uma excelente semana a todos e que o Espírito de Deus esteja no nosso coração
nos dando força para vencermos a todas as situações e a todas as dificuldades que viermos a enfrentar daqui para frente. Deus os guarde, Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Deus está aqui neste momento. Sua presença é real em meu viver. Entregue sua vida e seus problemas. Fale com Deus, Ele vai ajudar você. Deus te trouxe aqui para aliviar o seu sofrimento. É Ele o autor da fé, do princípio ao fim, em todos os teus tormentos. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Seja qual for o seu problema, fale com Deus, Ele vai ajudar você. Depois da dor vem a alegria, pois Deus é amor, não te deixará sofrer. Deus te trouxe aqui para aliviar o seu sofrimento. É Ele o autor da fé, do princípio ao fim, de todos os teus tormentos. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer